Você já parou para pensar no preço da verdadeira fé? Existe algo pelo qual você estaria disposto a dar sua própria vida? Há quase 400 anos, em meio à selva sul-americana, a fé de um homem foi tão forte que, até depois de morto, seu coração clamou ao mundo. Hoje vamos conhecer a história de 3 homens que fizeram exatamente isso, e cujo sangue regou a terra brasileira plantando as primeiras sementes da santidade em nosso país. São Roque Gonzalez e seus companheiros mártires. Era o ano de 1576, quando nascia em Assunção, capital do Paraguai, um menino chamado Roque Gonzalez de Santa Cruz. Filho de pais espanhóis de alta posição, Roque cresceu em meio ao conforto e às oportunidades, destinado ao sucesso e à glória mundana. Mas havia algo diferente naquele garoto. Desde a infância, ele se destacava pela pureza, por uma liderança natural e principalmente por uma enorme devoção à Eucaristia, passando horas em oração. Contudo, a carreira cômoda não podia coexistir com a realidade cruel que ele observava. Roque via, todos os dias, a terrível exploração e o tratamento inumano a que os índios guaranis eram submetidos pelos colonizadores, os encomendeiros. Aos 15 anos, esse cenário de injustiça gritava em seu coração. A lei de Cristo que ele pregava se chocava frontalmente com a lei da ganância que regia a colônia. Roque fez então a escolha radical que definiu sua santidade. Aos 22 anos, já ordenado sacerdote, ele rejeitou as honras, recusou cargos importantes como provisor e vigário-geral da diocese, buscando as fileiras da Companhia de Jesus. Em 1609, ele trocou a segurança da catedral pela aventura da fé, entrando para a ordem dos jesuítas, onde finalmente encontraria sua verdadeira vocação: servir aqueles que ninguém queria servir. Padre Roque não foi evangelizar de longe, sentado em um escritório confortável. Ele foi para o meio da selva, para as terras desconhecidas onde viviam os índios. Aprendeu a língua guarani, comeu o que eles comiam e dormiu onde eles dormiam, conhecendo profundamente a alma guarani e os amando de verdade. Logo se juntaram a ele 2 companheiros igualmente corajosos: Santo Alfonso Rodrigues e São João del Castillo, também jesuítas que deixaram tudo para trás para levar o amor de Cristo aos mais necessitados. Juntos, começaram a construir algo revolucionário: as reduções jesuíticas. Não eram apenas aldeias, eram verdadeiras comunidades, onde os índios podiam viver com dignidade, cultivar a terra, aprender a ler e escrever e, acima de tudo, não serem escravizados. Padre Roque levava consigo uma aliada inseparável, um quadro de Nossa Senhora da Conceição que ele carinhosamente chamava de a Conquistadora. Testemunhas contam que muitas vezes bastava ele erguer aquela imagem para que corações endurecidos se abrissem e tribos inteiras se convertessem. Sob o amparo de Maria, ele atravessou territórios, fundando numerosas reduções. Foi com esse ardor que, em 3 de maio de 1526, ele celebrou a primeira missa em solo gaúcho, fundando São Nicolau, plantando a primeira semente do Evangelho e da civilização no solo que hoje pertence ao Rio Grande do Sul, no Brasil. A prosperidade das reduções, baseada na justiça e na caridade, minava o poder de 2 grandes inimigos: os colonizadores espanhóis, que viam ameaça aos seus lucros com a escravidão, e o pajé Inessu, um feiticeiro poderoso que sentia sua influência minguar. A inveja corroeu os corações, e a conspiração para silenciar os missionários foi selada. A aprovação suprema chegou na redução de Todos os Santos do Caaró. Era 15 de novembro de 1628. Após celebrar a Santa Missa, Padre Roque estava em um momento de devoção, preparando com humildade uma torre para pendurar o sino que chamaria os fiéis à oração. O ataque foi um ato de covardia. 2 índios, emissários de Inessu, aproximaram-se por trás. Antes que Padre Roque pudesse reagir, 2 violentos golpes de Itaiçá, uma clava de pedra, atingiram sua cabeça. Ele caiu ao chão, oferecendo sua vida.
Padre Afonso Rodrigues, ouvindo o barulho, saiu correndo e, antes que pudesse fazer alguma coisa, também foi atingido mortalmente. Aparentemente, a maldade havia triunfado. Mas o martírio é apenas o começo da vitória. O sacrifício de São Roque gerou um milagre que entraria para a história. No dia seguinte, quando os agressores tentavam queimar os restos mortais, 53 pessoas testemunharam algo sobrenatural. O coração de Padre Roque foi arrancado do peito, e daquele coração uma voz começou a falar. Não eram palavras de ódio, eram palavras de amor e perdão. Matastes a quem tanto vos amava e queria. Matastes, porém, meu corpo apenas, pois minha alma está nos céus. Virão meus filhos castigar-vos, sobretudo pelo fato de haverdes maltratado a imagem da Mãe de Deus, a Conquistadora. Voltarei, contudo, através de meus sucessores para ajudar-vos em muitos trabalhos. Enfurecidos e apavorados, os índios tentaram destruir a prova daquele amor, furando o coração com uma flecha e jogando no fogo. Mas o fogo não o consumiu. Aquele coração permaneceu intacto, incorrupto, um sinal vivo do amor que não morre. 2 dias depois, em 17 de novembro, na redução de Assunção do Juí, a 50 quilômetros dali, o padre João del Castilho selava o testemunho de seus irmãos, sendo igualmente martirizado. O coração incorrupto de Padre Roque foi recolhido e hoje está guardado na Capela dos Mártires, em Assunção, no Paraguai, junto com o machado de pedra que o matou, como testemunha silenciosa daquela entrega suprema. As 2 cidades que Padre Roque fundou, Posadas, na Argentina, e Encarnación, no Paraguai, hoje são ligadas pela majestosa ponte internacional San Roque González de Santa Cruz, uma homenagem permanente ao seu legado de união. E no local exato do martírio, em Caaró, no Rio Grande do Sul, foi construído o Santuário do Caaró. Todo ano, milhares de romeiros peregrinam até ali em busca da água da fonte que, segundo a tradição, foi abençoada pelo próprio São Roque e que milagrosamente nunca secou, oferecendo cura e esperança. Em 1988, o Papa João Paulo II canonizou os 3, declarando-os os primeiros mártires santos da América do Sul. As palavras do Papa ecoam até hoje. Nem os obstáculos de uma natureza agreste, nem as incompreensões dos homens, nem os ataques de quem via em sua ação evangelizadora um perigo para os seus próprios interesses, foram capazes de atemorizar estes campeões da fé. A história de São Roque González e seus companheiros mártires é um testemunho de superação que transcende a morte. Ele nos ensina que o verdadeiro heroísmo não está em buscar o reconhecimento ou a segurança, mas em rejeitar o conforto em nome da justiça. Sua vida nos mostra que não existe missão impossível quando nosso coração está totalmente entregue a Cristo. A verdadeira evangelização não se faz de longe, mas abraçando a cultura e amando o próximo como a si mesmo. E o seu coração incorrupto, que falava depois de morto, nos lembra que o amor fiel a Deus não pode ser silenciado nem pela clava mais violenta. Que a coragem destes mártires nos inspire a semearmos o Evangelho onde for mais difícil. Vamos agora rezar juntos a oração a São Roque González e companheiros mártires. Ó Deus, amparo dos pequenos, lembrando o testemunho de São Roque, Santo Alfonso e São João, nós te pedimos que a palavra do teu Evangelho cresça onde estes teus mártires a semearam, para que todos nós multipliquemos frutos de justiça e de paz. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. São Roque González e companheiros mártires, rogai por nós.